Fala pessoal, vamos iniciar mais uma aula hoje, tá? Vamos trabalhar um pouco de gramática e também um pouco de interpretação de texto, tá? O conteúdo que eu escolhi hoje para que a gente possa revisar é o conteúdo do Present Continuous, tá? Que é um assunto que geralmente é abordado no primeiro ano, tá? Do ensino médio, né? Como forma revisional. E geralmente no ensino fundamental 2 também ele é visto no 7º, 8º ano, tá bom? Olha só. A respeito da estrutura gramatical desse conteúdo aí, a gente leva em consideração que nós teremos aí uma estrutura gramatical com o verbo auxiliar e o verbo principal seguido de sufixação, certo? Quando a gente trabalha de tempo verbal, gente, não tem como fugir dessas condições de falar a respeito de orações afirmativas, negativas e interrogativas. Observem aqui, tá? Como é que vai seguir a estrutura. Olha só, nas frases que são consideradas afirmativas, certo? Nós teremos aqui o sujeito, como vocês estão vendo aqui. Aqui ele vai exemplificar com os pronomes. I, you, he, she, it, we, you, and they. O verbo to be no presente, no caso já conjugado, né? Am, are, is, you are novamente. E o verbo principal seguido do infinitivo no ing. Exemplo, I'm eating. I am eating, you are eating, he is eating, she is eating, e por aí vai. Pulando para o campo das orações que são consideradas negativas, a gente leva em consideração a seguinte estrutura. Você vai acrescentar a partícula not, obviamente que é para dar o sentido negativo na oração, levando em consideração que existe a possibilidade de juntar are not, aren't, is not, isn't. Am not não pode juntar com not, tá? Am not não pode se unificar. Ou seja, você só pode colocar ou ele da forma original, I am not ou I'm not. Tranquilo? E nas orações que são consideradas interrogativas, você inverte a posição de quem? Do verbo auxiliar. Quem é o verbo auxiliar? É o verbo to be. Com quem? Com o sujeito. Então fica, am I eating? Are you eating? Is he eating? Is she eating? Is it eating? E por aí vai. Se por acaso alguma das perguntas, alguma das orações que são consideradas interrogativas, venha com o question word inicia sempre a oração, tá bom? Passando aqui o slide, a gente tem algumas regrinhas aqui a respeito dessa temática, do que trata, né? Do que se trata aí a respeito dos verbos. Olha só. De maneira geral, a fórmula infinitive plus ing não apresenta nenhuma dificuldade. No entanto, é preciso prestar atenção a certas regras. Certo? O que ele quer dizer com isso daí? Olha só, na regra geral, a gente vai acrescentar o sufixo em ing sem problema algum. Tudo bem, né? Em relação a isso. Porém, devemos prestar atenção nas seguintes situações. Se o verbo terminar com a vogal E, tá? Por questões fonéticas, questões também, né? Você não vai, quando você for colocar a sufixação em ing, você não vai considerar esse E aqui, tá? Você vai eliminá-lo e acrescentar o ing. É o caso de come and take. Você vai pronunciar coming and taking com a escrita excluindo a vogal E e acrescentando o ing. Tem exceções? Tem. O verbo to be, por ser monossilábico, tá? Fica been, certo? E o verbo to lie, que é o verbo mentir, vai ficar da seguinte forma. Você vai eliminar esse encontro vocálico aqui entre e acrescentar o Y mais o ING, ficando da seguinte forma, line. Tranquilo? Se o verbo terminar com duas vogais S, aí o que é que vai acontecer? Apenas acrescentamos o sufixo ING. See e agree, por exemplo, vai ficar sing e agreeing. Passando aqui o slide, a gente vai ter mais algumas particularidades. Por exemplo, se o verbo termina em Y, acrescentamos ing ao final, esteja ele precedido de vogal ou de consoante, tá? Independente se venha uma consoante ou uma vogal antes do Y, você mantém o Y e acrescenta o ing. São os casos de playing, buying, crying, studying e por aí vai. Porém, se os verbos tiverem apenas uma sílaba, ele é considerado o quê? Monossilábico, é isso aí. E apresenta a sequência consoante, vogal, consoante. O que é que vai acontecer? Vai ser dobrada a última consoante final, certo? E um detalhe, tá?
As consoantes, elas precisam ter o quê? Som de consoantes. Parece que eu falo alguma coisa estranha, mas não é estranho, tá? Por quê? Na língua inglesa, a gente sabe que o W, tá? Assim como a letra L também, em final de orações, né? Eles podem ter aí um som muito parecido com a vogal U. Então, fique atento em relação a isso daí. Exemplos de verbos. Sit, stop, bag. Você tanto pronuncia o S e o T, o som de ST mais o P e o som de B mais o G. O que é que acontece nessas condições? Você vai repetir a última consoante e acrescentar o ING, ficando da seguinte forma. Sitting, stop, begging. Nos demais casos dos verbos monossilábicos, apenas acrescentamos o ING final, que é o caso de rain, raining, break, breaking, spoil, spoiling, rest, resting, fail, failing, send, sending. Super tranquilo aí, é como se fosse uma regra geral. Se o verbo tiver 2 ou 3 sílabas, ele é dissilábico ou trissilábico, respectivamente. É preciso examinar a última sílaba. Se a sílaba final não é um consoante, vogal, consoante, acrescentamos o ING. É o caso de conceal, concealing, repeat, repeating, remain, remain. É como se fosse regra geral. Porém, leva-se em consideração o seguinte: se o verbo tem 2 ou 3 sílabas final e a gente tem aquela terminação consoante, vogal, consoante, temos de verificar a pronúncia do verbo. É isso aí. Se o acento tônico recai sobre a última sílaba, o verbo oxítono, ele é chamado de verbo oxítono, ou seja, dobramos a consoante final. E isso pode ser chamado de sanduíche tônico. Exemplo. Quando você pronuncia esses 3 verbos aqui, por exemplo, a acentuação tônica, né, vem na última sílaba, que é no caso de admit, prefer, regret. O que é que acontece aqui nessas situações aqui? Como eu tenho consoante, vogal, consoante, as consoantes têm som de consoantes, e é um verbo dissilábico, porém, a última sílaba é forte, você vai ter que repetir essa última consoante que está aqui, certo? Para poder acrescentar o ING, ficando da seguinte forma. Admitting, preferring, regretting. E se o verbo ele é paroxítono, ou seja, isto é, se o acento tônico incide sobre a última penúltima sílaba, acrescentamos só o ING. Cuidado, tá? Como é que você pronuncia esse verbo aqui? É remember ou remember? É remember. Então, a acentuação ela não é na última sílaba, apesar de ter um consoante e vogal consoante. Da mesma forma com limit, a acentuação é no li. Assim como também ocorre com happen, tá? A acentuação tônica, a sílaba tônica é no início, ou seja, não repete a última consoante nesses casos aqui, acrescentando apenas a sufixação em ing. Então, nesse caso aqui, tem que ter bastante cuidado em relação à pronúncia do verbo quando for partir na parte escrita, né? Em que tem que colocar ou não, tem que repetir ou não a última consoante nesses casos, tá? Alguns verbos em inglês, né, eles são chamados de stative verbs, tá? Eles normalmente não são usados no present continuous, o que é um problema para nós, brasileiros, por exemplo, pois essa restrição não existe em nossa língua. Em vez de, em português, dizemos, você está vendo aquele homem ali? Em inglês não é correto dizer, are you seeing that man over there? Devemos dizer, can you see that man over there? Ou do you see that man over there? Eis uma lista de stative verbs mais comuns, ou seja, o que ele está dizendo com isso aí? Esses stative verbs aí que vocês estão vendo nessa listinha aqui, ó, believe, forget, hate, hear, know, like, need, note, see, recognize, remember, see, taste, understand, want, wonder. Eles são verbos que eles não aceitam a estrutura do present continuous, ou seja, verbo to be como verbo auxiliar e eles no ing. Porém, existe a possibilidade de vocês colocarem esses verbos aí com a sufixação em ing, beleza? Sem prejuízo gramatical algum, gente. Então, pode colocar aí o ing nesses verbos aí, só não vai ser aceito na estrutura do present continuous, tá bom? Em relação ao uso do present continuous, a gente leva em consideração que eles servem para ações que servem no momento da fala, né, que é o uso mais geral, mais comum de ser utilizado o present continuous. Por exemplo, o present continuous é usado para exprimir uma ação que ocorre no instante em que a sentença é pronunciada. Exemplo, look, she's taking off her dress.
Wait, the telephone is ringing. They're laughing at us. Então, todas essas estruturas aí que vocês estão observando são do present continuous, em que é aceito tranquilamente aí. Isso é vindo para quê? Para determinar ações que ocorrem no momento da fala. Serve também para falar a respeito de situações temporárias. O present continuous também é a expressão que ocorre durante certo período de tempo. Exemplo, I'm reading an excellent book now. Não quer dizer que eu estou lendo nesse momento. Quer dizer que eu estou passando no processo de leitura do livro. They're living in a small flat at the moment. Eles estão morando em um determinado momento num flat pequeno, mas possivelmente devem se mudar e ir para um outro lugar. E a terceira, the washing is hanging on the line. Também não tem problema algum aí utilizar a estrutura do present continuous, pois está se locomovendo, está se traduzindo semanticamente como uma situação temporária. Também o present continuous ele pode exprimir um real present, ou seja, um presente verdadeiro. O present continuous pode ser usado para exprimir uma ação futura planejada. Também ele é muito parecido com a estrutura do going to, que vai ser um conteúdo para as próximas aulas, para a qual já foram tomadas algumas providências. Exemplo. Para a gente levar em consideração e formar essa construção de ação futura, a gente sempre vai ter que trabalhar com os advérbios no futuro, tá bom? Olha só. I'm meet some friends tomorrow evening. Amanhã à noite ainda. He's having a party next Saturday. Ele vai ter uma festa próximo sábado. E what are you doing tonight? O que é que você está fazendo hoje à noite? O que é que você vai fazer hoje à noite? Tá bom? Também indicando aí ações que são consideradas futuras. Vamos para um exercício aqui para a gente fixar bem. Aí diz o seguinte aqui, ó. Write affirmative and negative sense in present continuous form of the verb in brackets. Vamos levar em consideração aqui só a estrutura de orações afirmativas e negativas nas orações, tá? Utilizando a estrutura do present continuous e os verbos aí que estão em parênteses, né? Então aqui eu tenho George is sleeping. George is sleeping. He isn't eating. He isn't eating, melhor dizendo, breakfast. Aí aqui a gente tem até a letra F. Vamos tentar fazer aqui, ó. They, aí eu tenho o verbo sit in the garden. Quem é o meu verbo auxiliar vai ser are. They are. E o meu verbo principal, que é sit, vai ficar como they are sitting. Lembrando que consoante, vogal consoante, as consoantes, consoantes, repete a última consoante e acrescenta o sufixo em ing. They are sitting in the garden. They, oração negativa, are not working. Letra C. This woman is taking a photograph. Regra geral, indicando que o verbo termina com vogal E, eliminando o E, acrescenta o sufixo em ing. She is not playing golf. Independente se o verbo terminar com Y e venha uma vogal ou uma consoante, mantenha o Y e acrescenta o ing. Entendeu? My grandfather is writing. O verbo que termina com a vogal E, elimina o E e acrescenta ing. A letter. He is not running. Oração negativa. Então, com verbo que tem a terminação em consoante, vogal, consoante, as consoantes com som de consoantes, repete a última consoante e acrescenta o ing. Letra E. We are spending. Isso aí não tem tanto que falar, porque já cai na regra geral. We are spending the week in the mountains. The sun is not shining. Verbo terminando com a vogal E, elimina a vogal E e acrescenta ing. E letra F. The students are traveling by bus. They are not walking. Dois verbos que se encaixam aí no contexto de regra geral. Mas aí você se pergunta, mas professor, travel termina com consoante, vogal, consoante. Mas olha só, olha o L aí, ó. O L, ele não tem som de consoante. O L tem som de vogal nesses casos aqui, tá bom? Beleza, gente? Agora a gente vai iniciar a parte de interpretação de texto, tá? Eu trouxe aqui esse texto, dois textos hoje, certo? 4 questões a respeito dessa temática. Duas questões para o primeiro texto e 2 questões para o segundo texto. Olha só. Nesse primeiro texto aqui, a gente dá para perceber que a gente tem uma evidência tipográfica, certo? Que um relógio, né? Aparece aí um relógio, então a gente já meio que se prepara, né?
para tentar identificar qual é o sentido, qual é o significado desse relógio aí no texto, tá? Ele vai trazer alguma mensagem em relação a tempo, a horas, ao quê, né? Então, essas evidências tipográficas servem para que a gente possa fazer as leituras relacionadas às imagens que estão relacionadas ao texto, tá? A gente vai ter o nosso texto, certo? Mas antes de iniciar o texto, é interessante o quê? Que se leia primeiro o item, para depois responder a questão. Diz o seguinte aqui, ó. Questão da FUVEST, tá? Não é questão do Enem, mas é uma questão muito parecida com o padrão Enem. Aí diz o seguinte. No texto, a pergunta What time is it, na linha 1, inserida no debate da ciência moderna sobre a noção de tempo. Letra A. Corrobora a crença de que a passagem do tempo é uma garantia de renovação para a humanidade. B. Consiste na prova de que o agora é a realização de uma troca harmoniosa com o mundo. Letra C. Representa a obsessão dos seres humanos pelo controle da vida com o auxílio do relógio. Letra D. Revela o esforço empreendido pelas pessoas na distribuição das tarefas ao longo do dia. Letra E. Mostra o descompasso e a imprecisão relativos à percepção do presente e do passado. Vamos voltar aqui para que a gente possa fazer a leitura do texto, tá? Eu vou esconder o rosto por enquanto para não atrapalhar a leitura aqui, tá bom? Diz o seguinte aqui no nosso texto aqui, ó. What time is it? That simple question probably is asked more often today than ever. In our clock-studded cell phone society, the answer is never more than a glancing away. And so we can basically partition our days into ever smaller increments for every more tightly shallow tasks, confident that we will always know it is 3:07 p.m. O que ele disse aí para a gente aí, nesse nosso primeiro parágrafo, que a gente levar em consideração? Que horas são? Essa pergunta simples provavelmente é feita com mais frequência hoje do que nunca. Em nossa sociedade de telefones celulares, repletas de relógios, a resposta nunca está mais do que um olhar para longe. E assim podemos, felizmente, dividir nossos dias em incrementos cada vez menores para cada tarefa. Melhor dizendo, para tarefas cada vez mais rigorosamente programadas, confiantes de que sempre saberemos que são 7h13. Voltando aqui para o nosso texto, passando para o segundo slide, diz o seguinte aqui, ó. More scientific revelations about time, however, make the question endlessly frustrating. If we seek a precise knowledge of the time, the elusive infinitesimal of now dissolves into a scattering flock of nanoseconds, bound by the speed of light and the velocity of measuring pulses. Our perceptions of the present sketch the world as it was an instant ago. For all that our consciousness pretends otherwise, we can never catch up. Diz o seguinte aqui. As revelações científicas modernas sobre o tempo, né, entretanto, tornam a questão infinitamente frustrante. Se buscarmos o conhecimento preciso do tempo, o infinitesimal, indescritível do agora se dissolve em um bando de nanosegundos, limitados pela velocidade da luz e da velocidade dos impulsos nervosos. Nossas percepções do presente esboçam o mundo como era há um instante, por mais que nossa consciência pretenda o contrário, nunca poderemos alcançá-los. Terceiro parágrafo. Even principle perfect synchronicity escapes us. Relativity detects that like a strange sarab. Time flows slower of moving trains than in the stations and faster in the mountains than in that valleys. The time for our wristwatch or digital screen is not exactly the same as the time of our head. Our intuitions are deeply paradoxical. Time has a wound
but it's also a great destroyer. Time is relative, but also relentless. There is time for every purpose under heaven. But there is never enough. Finalizando aqui, né, esses dois últimos parágrafos, dizendo o seguinte aqui. Nossas intuições não, aqui, mesmo em princípio, a sincronicidade perfeita nos escapa. A relatividade determina que com um xarope estranho, o tempo flui mais devagar, nos trens em movimentos do que nas estações, e mais rápidos nas montanhas do que nos vales. O tempo para nosso relógio de pulso ou tela digital não é exatamente o mesmo que para a nossa cabeça. Nossas intuições são profundamente paradoxais. O tempo cura todas as feridas, mas também é grande e destruidor. O tempo é relativo, mas também implacável. Há tempo para todos os propósitos sob o céu, mas nunca o suficiente. Aí é o nosso texto. Então, olha só, a questãozinha da FUVEST diz o seguinte. No texto, eu pergunto, what time is it, na linha 1, inserida num debate da ciência moderna sobre a noção do tempo. Vou voltar aqui, tá? Vou retornar aqui dizendo o seguinte, olha só. Letra A. Corrobora a crença de que a passagem do tempo é uma garantia de renovação para a humanidade. É verdade isso? B. Consiste na prova de que agora é a realização de uma troca harmoniosa com o mundo. Letra C. Representa a obsessão dos seres humanos pelo controle da vida como auxílio de relógio. Letra D. Revela o esforço empreendido pelas pessoas na distribuição das tarefas ao longo do dia. Ou letra E. Mostra, né, mostra o descompasso e imprecisão relativos à percepção de presente e do passado. E aí, qual será o nosso gabarito? Vamos lá? Ficamos com a letra E, né? Mostrando o descompasso e imprecisão relativos à percepção do presente e do passado. Esse é o nosso gabarito. Por exemplo, quando ele pergunta o que é o agora? O agora, ele pode passar em nanosegundos, né? Partículas aí muito curtas de tempo, né? Então, quando eu falei o que é o agora, já quanto tempo de ano passou quando eu falei aquela frase, o que é o agora? Questão 2. De acordo com o texto, considera-se contraditório, melhor dizendo, em relação à percepção humana do tempo. O que é contraditório aí? Letra A. Seu poder de cura e destruição. B. Sua natureza pública e privada. C. Seu caráter ordenado e irregular. D. Seu sentido de submissão e liberdade. Ou letra E. Seu grau de abundância e desperdício. O que se torna contraditório aí é a letra A. Seu poder de cura e destruição, que é falado lá no último parágrafo, né? Segundo texto aí, tá? Para a aula de hoje, para a gente finalizar, dizendo o seguinte aqui, eu vou esconder o rosto aqui para não atrapalhar a leitura, é o texto que vai falar sobre technology. Technology brought us fake news and it will help us kill it. Bora lá, um texto que vai falar a respeito de fake news. E eu tenho aqui o item, né? Os itens, né? Eu tenho esse primeiro item aí, eu tenho o segundo item, que depois a gente dá uma olhadinha, olha só. Assinala a alternativa correta de acordo com o texto. Letra A. O termo fake news se aplica aos websites que difundem notícias falsas. B. A existência de fake news contribuiu para o desenvolvimento do universo digital. C. As eleições americanas foram responsáveis pelo início da divulgação de fake news. Letra D. O termo fake news é usado para designar toda informação que se baseia em fatos reais. Ou letra E. O resultado das eleições americanas foi inegavelmente uma consequência de fake news. Olha só. Vamos dar uma olhadinha no texto aqui, tá? Para que a gente possa identificar aí. Diz o seguinte aí, ó. Technology brought us fake news and it helped us kill it. Deixa aqui no nosso texto, tá? Para que a gente possa identificar aqui. Vamos lá. A tecnologia, o que ela fez aí? Ela levou notícias falsas para nós e vai nos ajudar a matá-lo. Olha só. Fake news. Websites disseminating news stories that are false but are believed to be true as a major feature of the U.S. election season. Some observers believe that in determining the outcome of the election,
although there is no way to definitively center its effect on voting. Vamos lá, primeiro parágrafo. Notícias falsas, né? Sites que disseminam notícias que são falsas, mas que se acredita serem verdadeiras. Foi uma característica importante da temporada eleitoral dos Estados Unidos. Alguns observadores acreditam que ela determinou o resultado da eleição, embora não haja, né, como determinar definitivamente seu efeito sobre a votação. Segundo parágrafo. Fake news is news that affects the digital universe profoundly. Fake news grew because of the ease of creating and disseminating websites and stories that look and read as credible as real news site, at least to many people. It is disseminated on the social media platforms just because dissemination of information without vetting has always been a feature of those platforms. This was designed to facilitate communication. No one removes a negative comment about a restaurant on Facebook. Segundo parágrafo, diz o seguinte: notícias falsas são notícias que afetam profundamente o universo digital. As notícias falsas aumentaram devido à facilidade de criar, disseminar sites e histórias que parecem e são tão confiáveis quanto sites de notícias reais. E pelo menos muitas pessoas, né? Pelo menos para muitas pessoas, entre parênteses aí. É disseminado em plataformas em mídia social, apenas porque a disseminação de informações sem verificação sempre foi uma característica dessas plataformas. Isso foi projetado para facilitar a comunicação. Ninguém remove um comentário negativo sobre um restaurante no Facebook. Aí ele dá uma exemplificação aí. Passando aqui para o terceiro parágrafo, diz o seguinte: on the positive side, this means that everyone's opinion can be disseminated. The awareness of fake news through reveals a downside or behaviors a loophole of the freedom to post, and fake news may beget fake news. Beget one fake news. Facebook is not the only media company to be an inadvertent host for fake news, but it is by far the largest, without roughly 2 billion users each month. Do lado positivo, significa que a opinião de todos pode ser disseminada. A consciência de notícias falsas, porém, revela um lado negativo. Ou talvez uma brecha da liberdade de postar. E notícias falsas podem gerar notícias falsas. O Facebook não é a única empresa de mídia que hospeda inadvertidamente notícias falsas, mas é de longe a maior, com cerca de 2 bilhões de usuários por mês. Forbes indicates that the fallout from fake news during the election cycle may cause adversaries to pull back from Facebook as it is less brand safe. Then finally, if unchecked, fake news could impact the perceived credibility of online sites where fake news runs. Since the election, Facebook has announced plans to refine and increase automated detection of fake news and to make reporting of suspected stories easier for Facebook users. It has also indicated that the current ad system will be changed to interfere with fake news sites receiving revenue from Facebook. O que é que ele diz aí? Diz o seguinte aí, nesses últimos trechos aí. A Forbes indica que as consequências de notícias falsas durante o ciclo eleitoral podem fazer com que os anunciantes se retirem do Facebook, já que é menos seguro para marcar do que antes. Se não for verificado, notícias falsas podem afetar a credibilidade percebida de sites online, onde notícias falsas são veiculadas. Desde a eleição, o Facebook anunciou planos para refinar e aumentar a detecção automática de notícias falsas e para tornar mais fácil o relato
de histórias suspeitas para os usuários de Facebook. Também indicou que o sistema de anúncios atual será alterado para interferir com sites de notícias falsas que recebem receita do Facebook. Olha só. Vamos lá para as questões. Diz o seguinte aí, ó, questão 1. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. O que ele está dizendo? O termo fake news se aplica aos websites que difundem notícias falsas. É isso. B. A existência de fake news contribuiu para o desenvolvimento do universo digital. C. As eleições americanas foram responsáveis pelo início de divulgação de fake news. D. O termo fake news é usado para designar toda a informação que se baseia em fatos reais. Será, hein? Letra D, será que é, hein? Essa letra D aí tá meio contrária às coisas aí, né? Ou letra E. O resultado das eleições americanas foi inegavelmente uma consequência de fake news. Olha só. Nosso gabarito aí, gente, ficamos com a letra A, né? O termo fake news se aplica aos sites, né? Aos websites que difundem notícias falsas. Bem na cara, né? Bem provável aí essa resposta aí, né? E a última questão, tá? Diz o seguinte aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta de acordo com o texto. Opa, saiu a resposta aqui. Vocês já viram, né? Mas vamos lá, vamos terminar de ler aqui. Só contexto, elementos que podem ser considerados razões para a disseminação ou aumento de fake news. Vamos ler aqui a alternativa B. A característica que as plataformas de social media, de mídia social, apresentam de difundir informações sem verificá-las a pretexto de facilitar a comunicação. É justamente aí o que ocorre no Facebook, né? Não existe um filtro, né? Até então não existia, né? Um filtro aí em relação a essa questão de fake news, né? Então tá, gente. Esse aí foi o nosso gabarito de hoje, tá? Nossa aula de hoje também, beleza? Valeu aí. Até o próximo encontro e fui.